Hoje eu quero falar com você sobre o que significa sermos cheios do Espírito Santo. Esse é um tema que muitas vezes divide opiniões e eu gostaria de que você, junto comigo, pudéssemos meditar na palavra de Deus e tirarmos conclusões sobre esse assunto. Quando a palavra fala de sermos cheios, isso se refere a sermos plenos, sermos completos nessa ação do Espírito Santo. É importante nós entendermos que a Bíblia nos ensina que todo aquele que crê em Jesus, ele recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem para habitar na vida do crente. Pois sem isso o crente não consegue viver a vida cristã. Eu gostaria que você lesse comigo um texto lá na carta de Efésios, no capítulo 1, o versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando nós escutamos a palavra de Deus de maneira que somos convencidos pelo Espírito Santo, aí o Espírito Santo vem e ele passa a habitar nas nossas vidas e nós somos selados com esse Espírito Santo da promessa. Ele é a garantia da nossa redenção, visto que é o Espírito que nos capacita a vivermos a vida cristã. Nós só temos vitória contra o pecado através da ação do Espírito Santo. Paulo vai escrever aos Romanos dizendo assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Perceba que o texto vai dizer que aquele mesmo poder, o Espírito que levantou Jesus dos mortos, ele age na vida de todo crente. Mas para quê? Para que nós possamos vencer a nossa natureza morta, a nossa natureza que é escravizada pelo pecado. É esse mesmo poder que levantou Jesus da morte, esse Espírito Santo que age na nossa vida para que nós possamos viver uma novidade de vida e possamos vencer o pecado. É o Espírito Santo que nos capacita a vencer a natureza pecaminosa. As inclinações da carne é uma coisa que aprisiona e escraviza o homem não regenerado. E o Espírito Santo, ele guia, ele passa a, com o seu poder, nos livrar dessa escravidão do pecado. Entenda uma coisa: sem a obra do Espírito, jamais haveria um só convertido. É o Espírito Santo que faz com que a obra da redenção seja aplicada na nossa vida. Lá em Romanos, ainda continuando, no verso 13 e 14 do capítulo 8, a palavra diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Note que o texto vai trazer essa ideia de que nós só vencemos os atos do corpo, o pecado, as obras da carne, pelo Espírito. É através do Espírito, é através desse poder, dessa ação do Espírito Santo que age em nós, que nós conseguimos vencer. Sem essa habitação do Espírito Santo, seria impossível nós vencermos o pecado. Charles Spurgeon, certa vez, ele escreveu dizendo o seguinte: é mais fácil acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que acreditar que uma pessoa só possa se salvar sem a obra do Espírito Santo. Entenda uma coisa: nós necessitamos do Espírito Santo para que ele possa trabalhar a nossa natureza, de maneira que nós possamos vencer o pecado. Eu me lembro, certa vez, conversando com um jovem, ele me confessou que lutava contra o pecado, um determinado pecado na sua vida, e muitas vezes ele tentava e ele novamente caía. E eu disse àquele jovem: o problema é que você está tentando lutar sozinho. O problema é que você está tentando vencer o pecado através do seu esforço.
Entenda uma coisa, nós não vencemos o pecado com força de vontade. Na verdade, a nossa vontade, ela é contrária à vida que Deus quer para nós. Então, nós não vencemos o pecado com força de vontade. Se você tentar assim, você vai colecionar fracassos. O que a palavra de Deus nos ensina é que é o Espírito Santo que nos capacita a vencer o pecado. O Espírito Santo nos é dado como uma capacitação de Deus para nós vivermos a santidade. É aquilo que vai dizer lá no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, no capítulo 36 e o verso 27, que diz assim: porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Nós só conseguimos obedecer às leis de Deus através do poder do Espírito Santo que age em nós. Sem isso, jamais conseguimos. Então, eu queria dar uma boa notícia para você. Olha o que Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 11, verso 13. Diz assim, ele vai dizer na continuação do versículo, ele diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Note, Jesus está dizendo, esse Espírito, ele é dado àquele que pede. O Senhor deseja dar. O remédio para o pecado nos é oferecido de graça. Que coisa maravilhosa! Nós podemos pedir ao Pai e Ele nos dará o Espírito Santo. Eu quero que você entenda comigo que ser cheio do Espírito Santo é uma ordenança bíblica. Todo crente, ele precisa buscar esse alvo na sua vida. Todo crente, ele precisa buscar ser habitado por essa plenitude. Nós já falamos que o crente ele é selado pelo Espírito Santo. Agora, ser selado pelo Espírito Santo não significa, contudo, dizer que tal pessoa está cheia do Espírito Santo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo nos ter. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Então nós precisamos entender que é necessário que esse Espírito que nos foi dado, ele possa assumir a nossa vida, ele possa nos encher de maneira que sejamos guiados por esse Espírito. E eu quero dizer para você que isso não é uma opção do tipo, eu não quero esse compromisso dessa forma. Para mim basta ter o Espírito Santo, eu não quero ser cheio do Espírito Santo. Na verdade, a Bíblia não traz isso como uma opção do tipo, você pode pertencer a esse grupo ou aquele grupo. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Em Efésios, no capítulo 5, verso 18, a palavra do Senhor diz assim, Paulo nos refere o seguinte, ele diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Observe que há duas ordens aqui no texto, uma negativa e uma positiva. A primeira é dizendo o seguinte: não, você não deve se embriagar com vinho. A segunda, que é positiva, é que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Assim como a embriaguez nos leva à desobediência, e da mesma forma, usando esse exemplo de Paulo, o Espírito Santo, ele nos leva à obediência, ao contrário disso. Então, a ordem é para sermos cheios do Espírito Santo, e essa ordem ela é endereçada para cada crente, para todo crente. Se a embriaguez produz vergonha e depravação e imoralidade, a plenitude do Espírito Santo produzirá comunhão, adoração, santidade e serviço a Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 5, do verso 16 em diante, Paulo diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão
os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então perceba que a nossa carne, a nossa velha natureza, ela está em conflito com esse Espírito de Deus que nos quer levar a viver em santidade. E para que esse conflito seja vencido, necessário se faz que nós nos enchamos desse Espírito, que nós permitamos que esse Espírito possa dominar a nossa vida, conduzir os nossos passos. Agora, diante disso, o que significa sermos cheios do Espírito Santo? Nós já entendemos que todo crente que crer em Jesus, ele é selado com o Espírito Santo. Todavia, estar selado com o Espírito Santo não significa dizer que somos cheios do Espírito Santo. Mas então, o que significa sermos cheios do Espírito Santo? Ao longo da história, nós vemos algumas pessoas associarem o ser cheio do Espírito Santo com as experiências mais estranhas possíveis. Parece que quanto mais estranho, mais cheio do Espírito Santo, supostamente, aquela pessoa estaria. Eu recebi um vídeo uma vez de um rapaz que ele, supostamente cheio do Espírito Santo, ele salta e ele se agarra a uma coluna que havia no meio daquela congregação, daquele prédio. E ele se agarra ali naquela coluna. Há outros que, dizendo-se cheios do Espírito Santo, passam a imitar animais. Outros dizem que têm a unção do leão. Outros afirmam que, tomados pelo Espírito Santo, eles caem. Há aqueles ainda que são tomados da chamada unção do riso. Outros começam a rodar como peão. Outros fazem coisas cada vez mais estranhas. E quando nós olhamos isso, eu pergunto, será que essas manifestações, elas são geradas pelo Espírito de Deus? Será que quando somos cheios do Espírito de Deus, nós nos agarramos às coisas, nós imitamos animais, nós começamos a fazer coisas estranhas? Será que é isso que demonstra que alguém é cheio do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo gera isso nas pessoas? Eu acredito que você pode responder essa pergunta de maneira fácil. Não é dessa forma. Por exemplo, Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo, sempre foi. Mas você não vê Jesus fazendo essas coisas. Assim foram os apóstolos. Você não vê essas atitudes ocorrendo na Bíblia Sagrada. Jesus foi uma pessoa normal. E hoje parece que quanto mais tomado pelo Espírito Santo, a pessoa faz as esquisitices mais estranhas. Mas será que é isso que é o efeito do Espírito Santo na nossa vida? Eu gostaria de, observando a Bíblia, pensar sobre quais são os efeitos produzidos pelo Espírito Santo. Além dos frutos do Espírito citados em Gálatas 5, que vocês conhecem, onde vai dizer que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso é fruto do Espírito Santo. Mas além desses, eu gostaria de observar aqui outros fatos que demonstram essa manifestação do Espírito na vida daqueles que são cheios do Espírito Santo. Por exemplo, lá em Lucas 12, versículo 11, o Senhor Jesus ele vai afirmar algo que iria acontecer, e quando Jesus afirma isso, o Espírito Santo ainda não havia sido enviado à igreja de maneira que pudesse vivermos a plenitude dos tempos. Olha lá, Lucas 12, verso 11 e 12, diz assim: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer.
Note, Jesus está dizendo, olha, quando vocês forem levados às autoridades, vocês não precisam se preocupar o que vocês dirão, porque o Espírito Santo ensinará a vocês o que deveis dizer. E nós vemos isso na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, nós vemos que isso realmente aconteceu. Por exemplo, eu quero que você leia em Atos, no capítulo 4, do verso 7 em diante, diz assim: mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem aí está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Observe, Pedro e João, ele está diante das autoridades. Jesus disse, quando vocês estiverem diante das autoridades, não se preocupe o que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo lhes ensinará. E é interessante aqui observar, quando digo que estamos olhando efeitos dessa ação do Espírito Santo, a coragem e a intrepidez de Pedro e de João. Observe que Jesus, ele havia dito, olha, o Espírito Santo ensinará o que vocês deverão dizer. E olha como Pedro, ele se porta diante do Sinédrio. Vocês precisam entender o seguinte: o Sinédrio era um julgamento, era o lugar onde os judeus julgavam as pessoas, e muitas pessoas saíam dali para serem apedrejadas e mortas. De maneira que as pessoas iam até aquele lugar com muito temor no seu coração, com medo de serem mortos. Todavia Pedro e João, eles estão ali totalmente livres de qualquer medo. Porque quando olhamos a atitude dele, nós vamos observar algumas coisas aqui. Por exemplo, Pedro, ele começa zombando. Ele diz assim, olha, eu estou aqui diante dessas autoridades aqui porque eu curei um aleijado. E aí eu estou aqui para explicar como é que eu fiz isso. Por isso eu estou aqui. Então Pedro, ele começa ali com toda a ousadia, dizendo, eu estou aqui por uma coisa boa que eu fiz. E aí, depois ele denuncia o pecado daquele sinédrio, daqueles homens. Ele diz assim, olha, eu curei esse homem em nome de Jesus, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram. Ele está diante do sinédrio, lugar onde os judeus levavam pessoas à morte, como aconteceu com Estevão no capítulo 7 de Atos. E eles estão com ousadia tamanha que eles não só zombam, como eles acusam. Pedro lança em rosto o pecado deles. Ele diz assim, eu fiz isso em nome de Jesus a quem vocês crucificaram. Pedro ainda vai ensinar a eles. E Pedro faz menção do Salmo 118, quando ele diz que Jesus, ele é a pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. De onde vem essa intrepidez, essa coragem, senão do Espírito Santo? Pois o texto diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele falou essas coisas. Agora, olha lá em Atos, no capítulo 4, o verso 29, diz assim, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha o efeito do estar cheio do Espírito Santo.
eles corajosamente eles estão anunciando a palavra de Deus, visto que os governantes estavam perseguindo a mensagem de Cristo, perseguindo os cristãos. Todavia eles oram, pedem ousadia e o Espírito Santo os enche e eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aqui não diz que eles saíram rodando ou que eles saíram imitando animais, mas cheios do Espírito Santo, eles tiveram intrepidez, eles tiveram coragem para anunciar o Evangelho. Eu quero ler outro texto lá ainda em Atos, que fala do apóstolo Paulo, que diz assim, Atos 13, o versículo 9. Então Saulo, também chamado Paulo, do 9 ao 11, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E aí ele diz, imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Note que Paulo, cheio do Espírito Santo, Paulo recebe agora um poder para que ele possa manifestar um juízo sobre esse Elimas. E Paulo, ele agora afirma que ele ficaria cego e assim o fez. Assim ele ficou. O texto diz que imediatamente houve escuridão sobre os olhos daquele homem e ele ficou tateando, procurando quem o guiasse pela mão. É algo parecido com aquilo que foi manifesto, de certa forma, com Elias. Quando os soldados o vieram prender e ele agora profere uma palavra de maneira que cai fogo do céu e consome aqueles que o perseguiam. Então você percebe que homens cheios do Espírito Santo, eles são capazes de serem revestidos de uma autoridade e de exercer até mesmo às vezes juízo diante de uma visitação poderosa do Espírito Santo. Eu quero dizer, irmãos, que a plenitude do Espírito Santo é uma experiência que deve ser buscada continuamente. Por que isso? Porque o fato de nós estarmos cheios do Espírito Santo hoje não quer dizer que vai servir para amanhã. A plenitude de ontem não serve para hoje. Por isso nós precisamos buscar cada dia nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos entender que é algo que precisamos buscar constantemente. Em Gálatas, no capítulo 6, do 8 em diante, vai dizer assim, olha, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu quero perguntar a você, você está semeando na carne ou você está semeando no Espírito? Entenda que nós não podemos produzir a plenitude do Espírito Santo. Não é algo que nós produzimos, mas nós precisamos buscar. Todos nós semeamos, quer seja na carne, quer seja no Espírito. Aqueles que semeiam na carne são aqueles que buscam o pecado. São aqueles que estão semeando aquilo que logo depois se tornará as obras da carne. Em Romanos, no capítulo 8, o verso 5, vai dizer assim, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Como é que nós buscamos a plenitude do Espírito? Buscamos sermos cheios do Espírito Santo quando nós cogitamos das coisas do Espírito, quando nós semeamos no Espírito, e isso é algo que nós precisamos fazer diariamente. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, porque para que algo seja cheio, aquele algo precisa estar vazio. Você não pode encher um copo que já está cheio. Então, nós precisamos nos esvaziar da nossa velha natureza para nos preenchermos da vida do Espírito.
Ainda em Colossenses, no capítulo 3, a partir do 5, olha o que diz a palavra de Deus. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Observe que nós somos chamados a nos despir do velho homem. E não só isso, nos revestir do novo homem. Nós precisamos abandonar o pecado e precisamos nos renovar através do conhecimento de Deus, porque é isso que Paulo vai dizer aqui. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Nós precisamos conhecer mais a verdade para podermos andar na verdade. Nós precisamos conhecer a verdade que nos liberta, de maneira que nós vamos crescendo nisso e de maneira que vamos sendo cheios da palavra de Deus, vamos sendo cheios do Espírito Santo. O pecado é algo que nos separa de estarmos cheios do Espírito Santo. A obediência, no entanto, é a maneira pela qual nós permitimos que o Espírito Santo possa nos encher. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Para que nós possamos buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, é necessário desejarmos isso. Nós precisamos entender que a nossa busca por isso tem a ver com a nossa sede. Olha o que diz João 7, do verso 37 em diante. Diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberia os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então Jesus está ali diante da festa dos judeus no dia principal, momento em que havia um cântaro que era pegado ali, era derramado com água na cerimônia ali. Jesus ele vai se levantar e ele vai dizer assim: quem tiver sede, venha até a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim. Eu quero dizer para você, é isso que acontece. Se alguém tem sede, se nós tivermos sede, se nós buscarmos o Senhor, Ele diz assim: venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas. E o texto no verso 39 vai dizer: ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Porque Jesus ainda não havia sido glorificado e o Espírito ainda não havia sido enviado. Mas Jesus já foi glorificado, o Espírito já foi enviado. E esse Espírito está sendo oferecido acesso para nós. Mas é necessário que nós tenhamos sede. É necessário que nós busquemos. Uma vida cheia do Espírito Santo deve ser o alvo de todo crente. Se nós desejarmos sermos cheios do Espírito Santo, nós podemos orar ao Pai. Nós podemos pedir isso. Foi isso que Paulo fez quando ele ora pelos crentes de Éfeso. Diz assim: ora, para que com suas
oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo de seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Que essa possa ser a nossa oração, irmãos. Ele diz, eu oro para que, por meio do Espírito, Cristo habite no coração de vocês. Vocês sejam habitados pelo Espírito Santo. Que nós possamos todos sermos pessoas que desejam isso para a nossa vida, que buscamos sermos cheios do Espírito Santo, de maneira que hoje possa haver homens como Estevão, como os apóstolos, como aqueles que buscaram ao Senhor e foram cheios do Espírito Santo. Que nesse contexto de mundo que vivemos, onde cada vez mais as pessoas vivem uma vida centradas em si mesmo, possamos viver uma vida na qual desejamos sermos repletos, plenos do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.